Fala galera do segundo ano, aqui é o professor Fabiano e hoje vou falar sobre a atividade industrial nos Estados Unidos, tá? No capítulo 13 da unidade 3, a unidade 3, capítulo 13, Estados Unidos, pioneiro industrial das Américas, tá? Do que falar, né? Da maior economia, tá, influente no mundo aí, né? Temos o dólar, que influencia as transações comerciais, né? O poder político, né? A hegemonia militar bélica, tá, mundial, promovida aí pelos Estados Unidos, tá? Tanto a política e a economia americana, elas influenciam diversas partes do mundo, tá? Desde a primeira, após a segunda guerra também, tá? E hoje é a maior economia do mundo, o maior, né, produto interno bruto do mundo, tá? A soma de todos os lucros na indústria, na mineração, na pecuária, na agricultura, tá? No setor terciário, industrial, tudo, tá? Aumenta cada vez mais o poder econômico, tá, norte-americano. Nessa imagem aí a gente vê uma indústria automobilística, tá? A bandeira dos Estados Unidos e a Estátua da Liberdade. Tá? Então o espaço geográfico norte-americano é bastante diversificado, galera, assim como as atividades econômicas, seja ela no âmbito industrial ou rural, tá? Na atividade industrial, o fluxo aí corresponde a 27% da produção mundial. Então, 27% da produção mundial no campo industrial faz parte aí dos Estados Unidos, tá? Principalmente nas exportações, tá? Isso quer dizer que grande parte de tudo que circula no mundo em relação a mercadorias, a capitais, tá, são aí originados desse país, dos Estados Unidos, provando aí sua potência comercial. O grande desenvolvimento da economia dos Estados Unidos da América na metade do século XX era demonstrado pelo controle quase total do comércio internacional, tá? A economia de mercado, tá, faz parte do capitalismo norte-americano aí, tá? Foi durante esse período que se acelerou a formação de enormes grupos transnacionais, ou seja, multinacionais norte-americanos, não apenas na área industrial, como também nos setores agrícola, comercial e de serviços. Então, a economia de mercado, tá, a expansão das transnacionais, das grandes multinacionais americanas, ela é muito intensa, tá, em vários setores, além do industrial, tá, do tema de hoje que a gente está trabalhando, mas também vai ao setor agrícola, né, o agropecuário, tá, o setor comercial de serviços, tá, a mineração, tá. Então o território norte-americano, né, dos Estados Unidos é muito rico, o solo é muito rico em minérios, tá, os setores agropecuários são muito desenvolvidos, tá, a mecanização do campo, tá, as indústrias e o setor de serviços também fazem parte das grandes multinacionais, ou seja, das transnacionais, né, das 100 maiores empresas, tá, no mundo, 36 são norte-americanas. Essas empresas aí desenvolvem um volume aí estrondoso de capitais anualmente. A receita é tão alta, tá, que se você juntar o PIB, o produto interno bruto de muitos países, tá, o resultado poderá ser superado por essas empresas, que são caracterizadas por gigantescos grupos empresariais, que corresponde aí ao estágio tecnológico do setor industrial, que anualmente investe milhões em pesquisa e desenvolvimento de novas mercadorias e materiais para acelerar a produção em relação ao consumo, tá? Não só o consumo interno, mas sim também o consumo externo, ou seja, nas exportações. E sabe que o poder aquisitivo dos americanos é muito alto, tá? E isso acelera a produção, isso acelera também a pesquisa e o desenvolvimento, claro, através da educação, tá? Os Estados Unidos têm um IDH muito elevado, né, em relação à educação, à saúde, a renda per capita, a renda por pessoa, a média salarial de renda por pessoa,
tá? Então os Estados Unidos hoje, tá, é o país aí modelo capitalista, né, do mundo, tá? Por ser o mais rico, tá? Por ter passado também por muitas dificuldades, somente a grande depressão em 1929, em 2000, no ano 2000 também passou por um grande problema econômico, crises econômicas, mas superou, tá? E hoje continua sendo aí a maior economia influente no mundo. Os interesses das transnacionais não se limitaram apenas ao território norte-americano, espalhando-se por todos os continentes e controlando os setores mais produtivos da economia, como o eletrônico, a informática, o energético, o aeronáutico e militar bélico. Tá? A gente vê aí grandes empresas aqui, ó, no nosso planeta, o fluxo de capitais, de mercadorias, tá? As transnacionais, ou seja, as multinacionais, que são aí grandes e gigantescas empresas que têm aí as suas matrizes, né, a sua origem dos países desenvolvidos, a Coca-Cola, por exemplo, a Kraft, entre outras, né, a MTV, tá? IBM, a Intel, a Google, a Microsoft, a Chevrolet, são empresas norte-americanas, tá? Que comandam a economia mundial e ajudam no aceleramento aí, na aceleração do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos da América. Então, para dar condições aí, né, galera, de desenvolvimento ao setor industrial, né, que todas essas empresas aqui trabalham, é fundamental aí a utilização de recursos energéticos e minerais, tá? Isso aí eu vou falar mais para frente, tá? Sobre o solo americano, tá? As fontes de energia, tá? A importação também de petróleo e de carvão mineral também de fora para os Estados Unidos, tá? Mais à frente eu vou falar isso para vocês. Distribuição dos investimentos norte-americanos em porcentagem, tá? As parcerias comerciais, a distribuição, né, de investimentos, tá? O Canadá aí, que faz parte de uma parceria comercial junto com o bloco do NAFTA, né, Estados Unidos, México e Canadá. Em 1950 aí é 30,2% e em 2004 caiu para 10,4%. A Europa Ocidental, tá? Em 1950 foi de 14,3% e hoje é de 44,6% em 2004. América Latina, África e Oriente Médio, de 48,0% foi para 9,6%. Caiu os investimentos dos americanos nesses países mais pobres, tanto da América Latina como do Oriente Médio e da África. Outros países, 7,5%, tá? E em 2004, tá? Se acelerou aí a distribuição desses investimentos norte-americanos de 35,4%. Observações: forte ampliação dos investimentos na Europa, onde se concentra alguns dos mais ricos mercados mundiais e a mais importante. Tá? Então é importante, né, eles terem esse feedback, esses investimentos, essa distribuição de investimentos com os países mais ricos. Não adianta aí levar muitos investimentos para países pobres que não vão dar o que? Um mercado consumidor excelente para eles, o consumo dos produtos americanos, tá? A não ser que, tá, os Estados Unidos vá nesses países mais pobres e explore matéria-prima, mas para comercializar produtos, tá, investir em indústria de uma forma pesada, em investimento dos países, não. Os elevados investimentos na Oceania e na Ásia, e em especial na China, no Japão, Austrália, Coreia do Sul e Índia. A gente vê aqui a China hoje é a segunda maior economia do mundo, que pode passar os Estados Unidos daqui a alguns anos, tá? Elas têm uma parceria, né, comercial, o Japão também, a Austrália, a Coreia do Sul e a Índia. Então, a gente vê esses países aqui como fortes parceiros comerciais, tá? E elevação de investimentos, tá? Tanto na Oceania como na Ásia. A diminuição dos investimentos na América Latina, África e Oriente Médio em função da instabilidade política e das baixas taxas de retorno, ou seja, problemas governamentais nesses países, tá? O baixo poder de consumo dessas populações que vivem na América Latina, na África e no Oriente Médio fazem com que os Estados Unidos não invista
tá, não leve para lá muitos produtos ou produzam no setor industrial para o consumo, tá, da população latino-americana, africana e do Oriente Médio. Como nós sabemos, galera, os Estados Unidos participou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial, a gente sabe que aconteceu por causa da morte do arquiduque Ferdinando, né? Francisco Ferdinando, né? O arquiduque príncipe, né? Do Império Austro-Húngaro. Ele foi morto na antiga Iugoslávia, tá? Por um estudante sérvio, né? O Gravik, príncipe, né? Ele o matou, tá? E aí foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Tá? Os Estados Unidos aí, após a Primeira Guerra, tá? Passa, tá, a ser a maior economia do mundo, tá? Passa a Inglaterra, passa diversos países aí que tinham aí com grandes potências no campo industrial, no campo, né, minerador, no campo da agricultura, da pecuária, tá? Então os Estados Unidos aí passa a ser a maior potência hegemônica do mundo, tá? Então os Estados Unidos naquela época, antes de acabar a Primeira Guerra, ele era um país devedor, mas após a Segunda Guerra ele se tornou um país credor, tá? E aí passa aí a dominar a economia mundial. E na Segunda Guerra a gente vê aqui a invasão de Hitler, né, a Polônia, tá? Que foi aí o motivo que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos faziam parte aí dos aliados, né, França, Inglaterra, Estados Unidos, a antiga União Soviética, contra os países do eixo, né, que era a Alemanha de Hitler, né, o Japão e a Itália de Benito Mussolini, né, com o fascismo italiano. E os Estados Unidos aí, com os aliados, né, saíram vencedores contra os países do eixo. E isso ainda fortaleceu ainda mais a economia americana a expandir seus investimentos e negócios com as multinacionais em todo o mundo. As bases da industrialização, né? Recursos minerais e energéticos, tá? A atividade industrial é uma das mais rentáveis da economia norte-americana. A exploração do potencial energético e das jazidas minerais constitui um importante fator para o desenvolvimento urbano e industrial do país no século XIX e início do século XX. Então esse gráfico aqui que nos mostra, galera, temos aqui o título do gráfico: Estados Unidos, evolução da matriz energética, quadrilhões de IBTUs, tá? E aqui são os níveis de crescimentos e de quedas, né, tá, de fontes de energia. O petróleo aí, né, é a fonte energética que predomina, tá, nos Estados Unidos. Depois vem o gás natural, o carvão mineral vem depois, tá? As hidrelétricas, as usinas nucleares ficam por último aí em fontes de energias a serem exploradas aí no território americano. Então, para dar condições aí de desenvolvimento industrial, né, é fundamental a utilização desses recursos energéticos e minerais nos Estados Unidos. Lá há uma diversidade muito grande de jazidas como ferro e carvão que são abundantes. No entanto, existe uma dependência aí em relação ao petróleo devido à diminuição de reservas petrolíferas e de outros minerais, tá, tornando o maior importador de minerais do mundo. Isso é notório porque se trata da nação que mais consome, né, o poder aquisitivo maior no mundo, ou seja, até mesmo um excesso, né, de consumo, ou seja, o consumismo, tá, o poder norte-americano de consumo, ele passa do consumo, na verdade, é um país muito consumista, tá? Prova disso aí que são os carros americanos, né, a maior parte da motorização, eles são possantes, tá? Tem um motor muito forte, de 8 a 10 a 12 cilindros, que consomem aí bastante, mas bastante mesmo combustível, tá? Então é um país aí que importa muita matéria-prima energética, né? Muita fonte energética de fora para cá, né? E tem um grande potencial de
consumo, ou seja, de consumismo. Então isso requer ainda cada vez mais que a matriz energética evolua, mas não dentro do território americano, mas sim de fora do território, né? Principalmente com a chegada aí de petróleo, carvão mineral, gás natural. Isso não quer dizer que não tenha no território americano essas fontes energéticas, mas só que não em grande número como no Oriente Médio. Tá? Então essas fontes não renováveis, né? O carvão mineral, o petróleo, o gás natural, tá? As usinas nucleares também, com os elementos radioativos, tá? São fontes energéticas não renováveis. Já as hidrelétricas se renovam, né? Porque as hidrelétricas elas geram energia através da água, tá? E outras fontes também de energias também, como biocombustível, energia eólica, energia geotérmica, tá? A energia maré matriz, tá? De acordo com as marés, né? A energia formada pelas marés, tá? Dos oceanos, tá? A gente vê aí uma evolução da matriz energética em relação aos Estados Unidos, de muita importação de fora para dentro do território, principalmente de petróleo. Aqui temos um gráfico aí, né, que mostra a alta necessidade de petróleo e de gás natural para tentar reduzir essa dependência. Os Estados Unidos da América incentivaram a produção e o consumo de carvão mineral. Aí temos o gráfico, o título do gráfico, Mercado Mundial de Carvão Mineral em 2005. Os países aí no ranking em produção, a China, né, primeiro do ranking, né, com as energias termoelétricas. A parcela aí é 47,7%, a produção, né? O consumo, primeiro do ranking, e a parcela é 32,1% da população. Os Estados Unidos da América é o segundo no ranking de produção e, de acordo com a parcela de produção mundial, né, 19,1%. Já o consumo, o ranking é o segundo, tá? E a parcela da população aí de 23,4%. Tá? Então, diferente do Brasil, né? O Brasil hoje tem poder energético baseado nas hidrelétricas em relação à água, né? Tá diferente do território chinês e do território americano, tá? Pela falta de gás natural, pela falta de petróleo, tá? Infelizmente eles fizeram aí crescer o mercado mundial de carvão mineral, né? O carvão mineral ele é altamente tóxico, tá? Para a nossa atmosfera. Tá aumentando o gás de efeito estufa e, consequentemente, aumentando cada vez mais o aquecimento global no planeta. O uso do carvão mineral para a produção de eletricidade nas termoelétricas é muito elevado, com a desvantagem de que sua queima libera gases perigosos, causando poluição atmosférica. À medida que a indústria se desenvolveu e a urbanização aumentou, né, principalmente após 1950, cresceu a dependência do país em relação à importação de fontes energéticas. Então, o carvão mineral aí é um recurso mineral não renovável, tá? Mas tá, ele afeta demais a nossa atmosfera, né? Afeta demais aí o nosso oxigênio, nosso ar, né? Polui muito, né? Deixa a qualidade do ar ruim, péssima, né? Mas é a fonte energética mais trabalhada e produzida, tá? No território americano e também na China, né, como a segunda maior economia do mundo. À medida que a indústria se desenvolveu aí, ó, a indústria ela acelerou a urbanização, isso em qualquer parte do mundo, até no Brasil, né? A indústria ela acelera a urbanização, tá? A indústria produz insumos, produz máquinas, produz a tecnologia para mudar as paisagens, tá? E fazer com que, tá, as cidades venham crescer. Aí nos Estados Unidos, a partir de 1950, após a Segunda Guerra, né, bem próximo aí, 1945, né, cresceu a dependência do país em relação à importação de fontes energéticas. Então a produção acelerou, os Estados Unidos passou aí a consolidar cada vez mais, desde a Primeira Guerra e na Segunda Guerra, após vencer, né, com os aliados, tá, ela cresceu muito, tá, a urbanização acelerou e a indústria também se desenvolveu. E as fontes energéticas dessas importações teve que ser aumentada, principalmente com o uso interno, né? A produção interna de carvão mineral, para não só ficar dependendo de petróleo, né? E de outros
o GNV também, o gás natural, e aí os Estados Unidos começou a acelerar na mineração em relação à exploração, tá, e o consumo do carvão mineral. É importante lembrar, né, e salientar para vocês que todo recurso mineral é um bem não renovável, ou seja, um dia vai se esgotar ou se tornar economicamente inviável para ser explorado. Tá? A tendência é a busca de novas fontes energéticas, chamadas de renováveis, como os biocombustíveis, óleo de mamona, óleo de milho, por exemplo, até mesmo o álcool, né? O Brasil já adotou no século passado, tá? O álcool, né? As energias solar e também a energia eólica dos ventos. Então é importante salientar aí que essas energias renováveis, elas são boas no nosso meio ambiente. Já as não renováveis, como carvão mineral, o próprio petróleo também, a gente vê aí os Estados Unidos hoje, né, grande importador de petróleo, e quando há aqueles vazamentos, o casco do navio racha, né, então há aqueles vazamentos enormes, poluindo os mares, oceanos, toda a biodiversidade marinha, tá, e também que está aí na atmosfera, na litosfera, toda a biosfera é atingida pela essa poluição petrolífera, né? Então é muito importante hoje os países trabalharem trabalhar a sustentabilidade, né? Em tentar utilizar, né? Usufruir de fontes energéticas renováveis, como biocombustíveis, energia solar e eólica. A atividade industrial norte-americana, né, tem como principais bases atualmente redução da parcela de empregados no setor industrial devido aos processos de automação. Então, os Estados Unidos hoje, com a maior economia do mundo, né, poder econômico, político que influencia o mundo, ela trabalha a pesquisa e o desenvolvimento de uma forma muito intensa e, consequentemente, com a aceleração da produção e também do consumo, se faz necessário automatizar muitas indústrias, tá? Por um lado, a atividade industrial vai crescer, vai se desenvolver, mas no campo social isso vai causar muitos problemas em relação ao desemprego, causando miséria, fome e pobreza. Tá? Nos Estados Unidos hoje, a maior parte das empresas hoje, industriais são automatizadas, tá? Como o setor automobilístico hoje, né? Uma linha de produção de setor automobilístico, em cada linha de produção tem 2 ou 3 no máximo operários, né? O resto do serviço quem faz são os robôs, os braços mecânicos. Já no século XIX, na fábrica do Henry Ford, né? Com o carro Ford, tinha vários operários, cada um fazendo a sua função, né? E hoje não, hoje o mundo está muito modernizado, mecanizado, e a automação hoje praticamente é inevitável nessas grandes empresas transnacionais e multinacionais. Menor participação da indústria na riqueza nacional, em média somente 20,4% do PIB. E sabe que a indústria não é o setor que dá mais emprego. O setor que dá mais emprego é o setor terciário, o setor de comércio e serviços. Então, por isso que ela não é, a maior lucradora, né, aos cofres americanos, tá? E elevação do produto interno bruto americano, sim, o setor de serviços e comércio, depois a indústria e por último a agricultura, pecuária, mineração, o setor primário. O setor secundário não é a maior participação da riqueza nacional dos Estados Unidos, mas sim o setor terciário, o setor de serviços e comércio. Intensificação do setor terciário, que produz 74% do PIB, o que eu falei anteriormente. O setor que dá mais emprego, o que mais emprega, né, o que mais lucra é o setor terciário, o setor de serviços e comércio. Crescimento acelerado dos setores industriais ligados à eletrônica, informática e à biotecnologia, a microeletrônica, né, fazendo com que os produtos, os produtos eletrônicos ficassem menores, tá? As peças, tá? As memórias, os processadores, tá? Isso elevou a produção e ajudou ainda a mecanizar cada vez mais as indústrias, tá? E também o campo, tá? A informática também e a biotecnologia no campo da ciência.
e a crescente descentralização da indústria, tá? Das regiões mais desenvolvidas, né? As principais capitais. Hoje as indústrias não estão mais nas principais cidades, mas sim nas áreas do interior. A gente chama isso de desconcentração industrial. Como aconteceu na Revolução Industrial na Inglaterra, né? As primeiras fábricas foram aos arredores de Londres, né? Na capital. Hoje as indústrias se dispersaram para o interior, tá? Para ficarem mais próximas da matéria-prima, né? Para economizar tempo, dinheiro, transporte, e também para não serem muito cobrados pelos sindicatos, pelas fiscalizações, já por ser mais distante, né? Essas fábricas, o sindicato tinha um certo trabalho, né? Uma certa complicação para chegar nessas áreas mais afastadas dos principais centros urbanos, onde os sindicatos estão. Isso também aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil também. Na atualidade, né, o setor industrial mundial caracteriza-se pela intensa luta por mercados, né, resultante do aumento da concorrência internacional. Nesse processo, os Estados Unidos da América tiveram uma grande queda de sua participação no total da produção mundial. Nos últimos anos, a produção do Japão, da União Europeia e dos novos países industrializados, como Brasil, México, China, Coreia do Sul e Índia, ocupou uma parcela considerável do mercado global. Mesmo, né, os Estados Unidos sendo a maior economia, né, do mundo, tá, pelo dólar ser aí a principal moeda das transações comerciais, tá, ela vem sendo ameaçada aí pela União Europeia, né, que é o maior bloco regional do mundo, que está na Europa, tá, como a Alemanha, né, a mais rica, né, o país mais rico da União Europeia, a França também. Temos aí também os países da Ásia, né, como o Japão, tá? Temos a China, que é a segunda maior economia do mundo, que vai ameaçar, já está ameaçando os Estados Unidos. Daqui a 30, 40 anos pode se passar a ser a maior economia do mundo, deixar o vice, tá? Os Estados Unidos. Temos o Brasil, o México, tá? A Índia, que são um grupo de países emergentes, que faz parte dos BRICS, tá? Também vem em franco desenvolvimento econômico, a Índia, né? O México e o Brasil, tá? E a Coreia do Sul, que é um tigre asiático, né? São países ali do Extremo Oriente que também cresceram muito, desde a década de 70 para cá, tá? No ramo automotivo, no ramo industrial, tá? Cresceram muito no setor de informática, de biotecnologia. A Coreia do Sul, né? É um tigre asiático de primeira geração que também, tá, se desenvolveu muito rápido desde a década de 70 para cá, tá? Então, somado todos esses países que eu falei, contra os Estados Unidos, tá, eles ocuparam uma parcela considerável do mercado global. Então, essa luta intensa por mercados, tá, em relação à produção e consumo, tá, cada dia que passa está mais acirrada. Então, os Estados Unidos, tá, temem, né, que um desses países aqui possa um dia passá-lo na economia mundial. E o franco favorito é a China, tá? A atividade industrial estadunidense, ou seja, a atividade industrial americana, é uma das mais completas do mundo, tá? A maior concentração está no Nordeste, tá? O Nordeste dos Estados Unidos, tá, foram onde chegaram os primeiros europeus, tá, que foram os holandeses, tá? Chegaram no Nordeste da América do Norte, também nos Estados Unidos, também, né, no século XVI. Já no século XVII, os ingleses fundaram a Virgínia em 1606, né? Tá? Depois veio a primeira colônia britânica, né, da região, seguida por Massachusetts. Após a expulsão dos holandeses, foram estabelecidos aí até 1773 mais 11 núcleos de povoamento, ou seja, as colônias. Então essas regiões aí do Nordeste, a costa leste dos Estados Unidos, com as 13 colônias, tanto as colônias do Norte, Central e do Sul, tá, foram as primeiras áreas a serem ocupadas e, consequentemente, a indústria chegou aí primeiro, tá? Então é um território, tem um subsolo muito rico em recursos minerais, é parecido com o Brasil, né? O Brasil ainda tem um subsolo muito mais rico ainda, mas os Estados Unidos apresentam assim
de uma forma significativa um subsolo bem rico, tá? Não tão dependente de ferro, de alumínio, de zinco, de fora para o seu território, mas sim de fonte energética como petróleo, tá? Então a maior concentração também, ó, está na região denominada de Manufacturing Belt, ou seja, o cinturão manufatureiro, tá? Manufacturing é manufatureiro e Belt é cinturão. Então o cinturão manufatureiro, tá, é responsável aí pela maior parte da produção que está a nordeste dos Estados Unidos. Então a indústria no espaço norte-americano ela é distribuída de uma forma variada, tá? A região nordeste e também a centro-oeste é bastante industrializada. Então temos aí o Manufacturing Belt, o cinturão manufatureiro, que é uma área que corresponde à produção industrial e manufatura da indústria têxtil, eletrônica, automobilística. Tem diminuído sua atuação devido ao surgimento de novos núcleos industriais na costa oeste e sul do país, denominado de Sunbelt, Cinturão do Sol, que tem como principais atividades produtivas a indústria aérea, militar e espacial. Então, o Manufacturing Belt, além de estar na costa leste, a nordeste e centro-oeste, né, ela também agora temos também o Sunbelt, que é na costa oeste dos Estados Unidos, ali do lado da Califórnia, né, São Francisco, aquelas regiões ali, onde temos o Vale do Silício, né, silício que é um tipo de minério que serve para construir umas peças de equipamentos de smartphones, de computadores, de informática, né. Então essa área aqui, tá, o Manufacturing Belt, tanto na parte oeste e na parte leste, né, nordeste, tá, da costa americana, ocupa aí 80% da mão de obra, tá, no setor industrial. Aqui temos as zonas industriais, galera, dos Estados Unidos da América. Essas são as zonas industriais dos Estados Unidos, tá? Temos essa região toda aqui, ó, tá? Costa oeste aqui, ó, tá? O nordeste dos Estados Unidos, parte central também aqui, ó. Esse nordeste aqui, ó, são as áreas mais industriais, né? É o chamado Manufacturing Belt, cinturão manufatureiro. New Haven, Boston, Hartford, Nova York, Filadélfia, Baltimore, Pittsburgh, Toledo, Detroit, Daytona, Cincinnati, Milwaukee, Chicago, São Luís, tá? Minneapolis, São Paulo. Essas áreas aqui são áreas fortemente industriais, corresponde ao Manufacturing Belt, ou seja, o cinturão manufatureiro. Aqui temos aqui, ó, o Sunbelt, tá? As outras regiões industriais, Sunbelt, a costa oeste dos Estados Unidos. Claro, sabendo-se que essa região aqui primeiro, as 13 colônias, a costa leste foram as primeiras regiões industrializadas, principalmente aqui quando os holandeses chegaram aqui, os ingleses, tá? Essas colônias mais aqui no norte, tá? E também nordeste. Temos aqui também, ó, no Sunbelt, São Francisco, norte da Califórnia, São José, Los Angeles, San Diego, sul da Califórnia. Temos aqui Seattle, noroeste dos Estados Unidos, Portland. Temos o Kansas City aqui na parte, ó, é a parte central, né, centro-oeste aqui, ó. Tá, Oklahoma, Dallas aqui já é no sudoeste, em Houston, tá, Birmingham no sudeste, Spartanburg, Charlotte, Greensboro, Atlanta, Nashville, tá? Essas áreas aí industriais no território americano, tá? Em amarelo, em vermelho Manufacturing Belt, e esses pontinhos pretos aqui são as maiores cidades industriais, como eu falei para vocês anteriormente. Já esse mapa aqui nos mostra aí de uma forma mais específica, né, o que se produz, né, no Nordeste, né, que a gente vê atividade automobilística, industrial, aérea, tá? A gente vê a indústria naval, né? A gente vê diversas indústrias aí, tá? No território do Manufacturing Belt, o cinturão manufatureiro do Nordeste, tá? Na parte central também. Temos aqui no Sunbelt, São Francisco, ó, setor da produção de navios, né? Carros, tá? Entre outros. Aqui temos a legenda, as regiões tradicionais, ó, onde se industrializaram primeiro essas regiões que tiveram as primeiras indústrias, tá? Intensamente industrializadas.
As áreas aqui, ó, em amarelo e claro, né? Regiões novas, intensamente industrializadas, tecnologia de ponta. E aqui são os símbolos, né, da siderurgia, da eletrometalurgia, indústria têxtil, indústria petroquímica, indústria automobilística, indústria aeronáutica, indústria naval, material bélico, material ferroviário e máquinas agrícolas. Aqui temos algumas cidades, né? Pittsburgh se destaca na atividade siderúrgica e metalúrgica. Detroit, Chicago, maiores indústrias são a automobilística, né, em relação no mundo, né, em relação à produção mundial, né. Detroit, Chicago, tem a GM lá, a Ford, né, essas grandes multinacionais no ramo automobilístico. Algumas dessas cidades entraram em decadência na década de 80, tá? Em função de dois fatores principais: maior competição da indústria automobilística de outros países, tá? Isso acirrou a economia, acirrou a rivalidade, também atrapalhou muito, tá, a concorrência aí de carros mais baratos de fora. A não modernização das indústrias metalúrgicas e siderúrgicas. Por essa razão, essa região sofreu forte evasão populacional, ou seja, pessoas saíram, tá, dessas regiões em busca de trabalho para outros lugares, em outras regiões, em busca de trabalho em outras regiões, tá, porque muitas dessas empresas, né, indústrias fecharam. Califórnia, Texas, né, recentemente é expressiva a área industrial na costa oeste, né, e também no sul dos Estados Unidos. A partir de 1980 instalaram-se indústrias de informática e de tecnologia de ponta. Empregam trabalhadores altamente especializados e se caracterizam pela intensa automação em suas atividades. Outros importantes centros industriais estão localizados na costa do Pacífico, ou seja, na costa oeste. Los Angeles, São Francisco, Portland e Seattle. A tecnologia de ponta, eu falei para vocês anteriormente, né, as empresas multinacionais no ramo da informática, na produção de softwares e hardwares, né, como a Google, a Microsoft, a Intel, a IBM, tá, a Apple, tá, Nokia, essas regiões aí que tem muitas indústrias de informática e de tecnologia de ponta, os chamados tecnopolos também, tá? Os tecnopolos aí que são grandes centros de pesquisa e desenvolvimento no campo da informática. Polos mundiais de alta tecnologia, né? Os polos de alta tecnologia são os tecnopolos, concentram no mesmo local atividades ligadas ao desenvolvimento de novas tecnologias. A maioria dos tecnopolos estavam localizados nos países desenvolvidos, mas a partir dos anos de 1990 ocorreu uma multiplicação desses polos tecnológicos, inclusive nos países subdesenvolvidos. Então toda a tecnologia desses tecnopolos nos países desenvolvidos, eles foram levados para os países emergentes, tá? Os países de segundo escalão, como o Brasil, Índia, a China. A China recebeu muito investimento americano, né, e também europeu no campo tecnológico. Então, a China hoje ela comercializa, ela produz muito, a sua indústria forte por causa de tecnologia externa, de fora, tá? Então os tecnopolos invadiram, tá, muitas regiões em todo o planeta, né? Vou citar um exemplo para vocês. Por exemplo, o iPhone, a maior parte do iPhone hoje no mundo ele é produzido na China, tá? As peças, por exemplo, a memória vem da Coreia do Sul, o processador vem do Japão, tá? Dentre outras peças, eles selecionam essas peças chegam na China somente montam, tá? E também, claro, tem peças chinesas também no iPhone. Então, esses tecnopolos também estão, ó, em outros países de segundo escalão, né? Que são os países emergentes, como a China, a Índia. A Índia também tem muita produção industrial no campo tecnológico, né, no setor de informática, de produção de softwares, de hardwares, né, e tem os tecnopolos. Aqui temos o Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos da América, onde concentram grandes empresas de alta tecnologia, universidades, institutos de pesquisa, etc. Nessa região observa-se muitos pesquisadores estrangeiros que acabaram saindo do seu país de origem, né, atraídos pelos melhores salários e melhores desafios. O Vale do Silício aí é uma região aí, né, o próprio nome silício é um tipo de minério, né, que é usado para fazer placa-mãe, para fazer alguns
algumas pecinhas, né, que trabalha em microeletrônica, né, então é uma região que se explora muito o silício, que serve para a produção desses pequenos equipamentos, memórias, processadores, placa-mães, tá, nos Estados Unidos, na costa oeste. Então aí estão as sedes da Google, da Intel, da Microsoft, da Apple, tá, entre outras demais empresas que trabalham no ramo de tecnologia da informática, tá? E muitos, é uma região que atrai muitos imigrantes, tá? Eles aliciam, né? Eles convidam grandes, ótimos universitários com notas assim altas, né? Que estão próximos a se formar, que trabalham, que estudam o ensino superior na tecnologia de informação, de informática, de TI, entendeu? Engenheiros eletrônicos, eles chamam, tá, os melhores, né, nos países aí mais pobres, nos países emergentes, né, nas grandes universidades na Índia, no Brasil também, na China, tá, nos países pobres da África também, os melhores universitários, né, que estão próximos a se formar, eles são chamados para trabalhar nessas grandes empresas aí no setor de informática, tá? Então essa grande saída desses grandes profissionais, estudantes universitários que estão próximos de se formar, é um fenômeno que se dá, essa grande saída desses grandes universitários, esses grandes pesquisadores, tá? Até mesmo já formados, né? É a chamada fuga de cérebros, tá? É um fenômeno que acontece muito nos países pobres, subdesenvolvidos, e eles saem das suas terras natais formados, né, e com uma grande capacidade, com grande capacitação, e vem aí desenvolver a pesquisa e desenvolvimento, tá, no Vale do Silício, aí na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, galera, então a aula de hoje foi essa, tá? Vocês vão fazer leitura aí desse capítulo. Eu vou deixar todas as informações, todas as coordenadas na plataforma Classroom, tá? E vou deixar as atividades também para vocês. E qualquer dúvida, né, qualquer tipo de dúvida que surgiu, vocês entrem em contato comigo no privado, no WhatsApp, tá, ok? Então, muito obrigado aí pela atenção e até a próxima.